Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 10 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 18 ao capítulo 20, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós vivemos o triste episódio da revolta do moitim, não é? Da rebelião de Corá, né, dos filhos de Corá, da tribo de Levi. Datã e Abirão encabeçaram essa revolta e muita gente foi contaminado pelas ideologias, pelas falácias, por aquilo que Datã e Abiru fez, né? Pelo moitim contra Moisés, mais uma vez, não é? Se levantam contra Moisés. E aí nós vamos ver todo o triste fim, não só de Datã Abirão, mas também de todos aqueles que estavam com ele. E aí nós vamos ver que depois de toda aquela confusão, de toda aquela tragédia da terra se abrir, sabe? E todos eles serem tragados vivos, nós vamos ver que há um novo tumulto no meio do povo, ainda no capítulo 16. No dia seguinte, o texto fala que toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, né? E aí nós vamos ver que se ajuntaram contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, e a nuvem a cobria, a glória do Senhor apareceu. E vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, porque eu consumirei num momento. E aí nós vamos ver que Moisés e Arão, eles se prostram, mas não de joelho, eles se jogam no chão, com o rosto no chão, eles clamam a Deus, né? Moisés fala para Arão: toma o teu incensário, põe fogo no altar, deita o incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação pelo pecado deles, porque grande indignação saiu diante do Senhor e uma praga começou no meio para acabar com o povo, né? E aí nós vamos ver que rapidamente Arão corre, né, no meio da congregação, a praga já havia começado entre o povo, e aí ele deita o incenso, ele faz expiação, ele se põe de pé entre os mortos e os vivos, e a praga se cessa, né? E aí o texto fala que morreram daquela praga, foram, sabe quantos? 14.700, fora os mortos que tinha com a destruição dos filhos de Corá, né, que foi a revolta de Datã e Abirão, né? Então, quantos morreram, né, por causa da revolta, do moitim, né, da murmuração? Quantos morreram por causa da rebelião? A rebelião, ela começou quando o diabo lá no céu, ele era um anjo de luz, e ele, o texto, né, em análise da palavra de Deus, nós vimos que ele quis usurpar o poder, a autoridade, o domínio que é sobre um único Deus, né? E nós podemos ver que ele atentou a isso, ele se rebeliou. Então a rebelião é um pecado muito forte que nós, da humanidade, temos que ter muito cuidado, né? É próprio do ser humano, e nós precisamos estar com os nossos olhos atentos às nossas atitudes, para que o nosso coração não seja contaminado com a mesma rebelião que levou uma terça parte dos anjos, a mesma rebelião que tomou o coração de Abirão e de Datã, 250 homens com eles, e ainda não bastando isso, houve ainda tumulto no dia seguinte, em que restou tantas mortes, 14.700 mortos,
tudo por conta da rebelião, né? E aí no capítulo 17, o Senhor diz a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles o bordão, um pela casa de cada pai, de todos os príncipes, ou seja, foram 12 bordões, né? Cada um representando uma tribo. E aí, porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão da tribo de Levi, porque cada cabeça da casa dos seus pais terá um bordão. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. E o bordão do homem que eu escolher, este florescerá. Assim farei cessar sobre mim a murmuração que os filhos de Israel proferem contra vós. E aí nós vamos ver que Moisés dá ordem, eis que todos eles trazem os seus bordões, e no dia seguinte Moisés entra na tenda da congregação, do testemunho, e eis que o bordão de quem floresceu? De Arão, da casa de Levi, brotara, tendo inchado os gomos, floresceram as flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor e diante dos filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão, e disse o Senhor a Moisés: toma, e põe o bordão de Arão perante o testemunho, para que guarde por sinal para os filhos rebeldes, assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morra, né? Então ali Deus traz uma prova viva da escolha que ele tinha sobre o sacerdote, sobre Arão, sobre a tribo de Levi. E aí no nosso capítulo de hoje, que é os deveres e os direitos sacerdotais, que é confirmado, né? Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa do teu pai contigo levará sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e os teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativa ao vosso sacerdote. Também fará chegar contigo os teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo do teu pai, para que ajuntem a ti e te sirva quando tu e os teus filhos contigo estiverem perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo, para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morra nem eles e nem vós, né? Então Deus repete o zelo, o cuidado, né? Os princípios que não deveriam ser violados, mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdote em tudo concernente ao altar, ao que estiver lá dentro do véu, isto é, o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdote por ofício como dádiva, porém estranhos que se aproximar morrerá. Então aqui Deus termina confirmando o sacerdócio de Arão, né? E aquilo que Deus esperava no exercício desse sacerdócio. E aí vai ser reafirmado a questão dos dízimos que eram levados, né? E os levitas, os filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que presta, serviço na tenda da congregação. Isso nós vamos ver que vai ser confirmado em Levítico 27 e Deuteronômio 14. Por quê? A tribo de Levi, lembra, ela não foi contada no censo da guerra, ela vai ser contada posteriormente, quem era e que estava disponível e qual era a idade que podia servir, né? Dentro da tribo de Levi, aqueles que podiam servir, que estavam disponíveis ao serviço do tabernáculo. E aí, eles também não tinham possessão, não ganharam terra na distribuição da terra lá em Canaã, você vai ver isso. Então, quem sustentava a tribo de Levi? As demais tribos com os seus dízimos, né? Com as suas ofertas. E aí, isso vai ser confirmado. E aí, no 19, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos traga uma novilha vermelha
perfeita, sem defeito, e que não tem ainda levado o jugo. Entregue a Eleazar, o sacerdote, esse tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará o do sangue com o dedo e dele aspergirá à frente da tenda da congregação 7 vezes, né? E aí ele traz todo o cerimonial, né, de purificação. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e depositará sobre o arraial no lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora que é oferta pelo pecado, né? E aí ao terceiro dia, ao sétimo dia, a purificação com esta água e será limpo, mas se ao terceiro dia, ao sétimo, não se purificar, não será limpo, né? Então aqui nós vamos ver que é o processo de purificação, por exemplo, daquele que tocava o morto, que se tornava imundo, né? E precisava passar pelo processo. E aí, no capítulo 20, nós vamos ter a morte de Miriam, irmã de Moisés, né? É a sacerdotisa Miriam, ela teve uma grande influência, foi ela que levou as mulheres em regozijo, né? A dançarem e a louvarem ao Senhor. Essa sacerdotisa teve os momentos de destaque, de importância que ela teve, não só na vida do povo de Israel, mas principalmente na vida do seu irmão. Foi ela que estava lá guardando o cestinho que Moisés estava dentro no rio Nilo, e foi ela que foi corajosa de falar com a filha de Faraó, para que a própria mãe de Moisés o amamentasse e cuidasse dele. Ela era audaciosa, corajosa, mas ela também teve os seus momentos críticos, não é? Ela criticou o seu irmão e por causa disso, né, Deus a tornou leprosa e ela teve que passar por esse processo da lepra, da purificação. Então, toda essa história dessa mulher que foi Miriam, em que nós podemos sim nos espelharmos e também olharmos os erros e os acertos dela, né? Ela no capítulo 20 morre, chegando os filhos de Israel e toda a congregação no deserto de Zim, no mês primeiro, e o povo ficou em Quedes, né? Quedes Barneia, ali morreu Miriam, e ali foi sepultada, né? E aí não há mais água para o povo. Imagina quando faltava alguma coisa, começa o burburinho, a murmuração do povo. Foi isso que aconteceu, né? Não havia água para o povo, então se ajuntaram mais uma vez, não é? Contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, né? E disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor para este deserto, para a gente morrer aqui como animais. Gente, de novo essa história. E aí você deve falar: que povo terrível. Lembre-se que este povo terrível é um alerta para mim e para você. Há um cântico que diz assim: conta quantas bênçãos você já recebeu da divina mão. Você deve ter numerosas bênçãos, mas quando as coisas apertam, você lembra das bênçãos? Não. Se nós não tivermos cuidados, quando estivermos nos momentos de aperto, vamos murmurar igualzinho esse povo fez. Então temos que olhar para as Escrituras e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, para que nos meus momentos difíceis eu lembre das bênçãos e continue confiando no Senhor. É assim que nós precisamos proceder, não é? E esse povo nos leva, sabe, nos dá testemunho de erros e acertos. E aí nós vamos ver que eles mais uma vez murmuraram, lembraram de tudo que eles tinham lá no Egito, lembraram dos figos, das vides, das romãs,
e aqui nem água para beber nós temos. E dá-lhe a reclamar. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação, lançaram-se os seus rostos em terra e a glória do Senhor apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta esse povo, tu e Arão, teu irmão, diante dele, falai à rocha. Olha a ordem de Deus. Falai à rocha e dará sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes. Coração de Moisés, como não devia estar, não é? E ele disse: ouçam, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E Moisés levantou a mão e feriu a rocha. O que Deus tinha dito a Moisés? Tocai a rocha e não ferir a rocha. 2 vezes com seu bordão ele feriu a rocha e a água saiu. E a congregação bebeu, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que vocês não creram em mim para se santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo à terra em que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque o Senhor de Israel contendeu, né? E o Senhor se santificou neles. E aí nós vamos ver que logo em seguida Moisés vai solicitar passagem ao rei Edom e não vai ser concedido. Sabe quem são esses descendentes? Eles são os descendentes de Esaú. Lembra de quem era Esaú? Irmão de Jacó? Esse povo aqui não abriu passagem, não deu passagem pelas suas terras para o povo de Israel. Moisés peticionou, Moisés pediu a eles: deixa-nos passar pela sua terra, não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, não beberemos da água do vosso poço, iremos pela estrada real. E ele não foi concedido, né? E aí nós vamos ver que eles tiveram que dar uma volta maior. E nessa volta maior nós temos mais uma morte, a morte do sacerdote Arão. Arão será recolhido ao seu povo e não entrará na terra em que dei aos filhos de Israel. Toma Arão e Eliezer, seu filho, e faz-o subir ao monte. E lá em cima, no Monte Or, foi feita a transição do sumo sacerdote, de Arão para o seu filho Eliezer. Né? E amanhã nós continuaremos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração e pedimos: ajuda-nos, Senhor, a todos os dias termos um coração grato diante do Senhor. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.